Vamos agora para a segunda parte da nossa aula, observando a evolução dos bebês, a aquisição das habilidades, o desenvolvimento. Tá certo? A gente já viu o crescimento e agora a gente vai ver o que faz com que a criança saia daqui e em um ano esteja aqui. Nesse caso aqui, na verdade, até menos de um ano. E por que isso? Na verdade, pessoal, o que a gente precisa saber sobre o desenvolvimento da avaliação dele? A avaliação do desenvolvimento, ao contrário da avaliação do crescimento, é algo bem subjetivo. A gente precisa de parâmetros mais finos para avaliar o desenvolvimento. A gente lembra lá no crescimento, basta você saber quanto que aquela criança ganhou. Tem uma marca, tem um número, tem um ponto numa curva. Aqui não. Aqui, na verdade, a gente amplia um pouco mais o nosso raciocínio. E para avaliar o desenvolvimento, a gente, na verdade, lança a mão de 4 grandes áreas. E a primeira dessas áreas é a chamada motora. A área motora, também chamada de motora grosseira. A área motora grosseira faz com que a gente saia daqui, a mão fechada, a cabeça de lado, e em pouco tempo esteja caminhando, em um ano. A segunda grande área é a chamada área adaptativa. Enquanto a área motora grosseira é aquela que nos faz locomover, a área adaptativa, também chamada de motora fina, faz com que a gente saia da mão completamente fechada quando a gente nasce, para, em pouco tempo, estar abrindo a mão. É assim que isso vai permitir que a gente escreva, desenhe, até um boneco de palitinho mesmo, não importa. Mas é o que vai permitir com que a gente tenha habilidade manual. Isso resume a nossa capacidade, a nossa habilidade adaptativa, a nossa capacidade, a nossa área motora fina. Além da área motora fina, da área motora grosseira, a gente tem a área social, o que nos permite sair daqui. Repara que está cada um no seu mundinho. É assim que a gente nasce, praticamente dentro do nosso próprio mundo, para de repente, em pouco tempo, estar assim, já interagindo, já conseguindo fazer amigos, se socializando com humanos. É o que normalmente a gente espera, ao final de pouco tempo. E continuando nas nossas áreas do desenvolvimento, tem a área da linguagem. A área da linguagem é muito fácil, a gente começa chorando, no máximo. No máximo chora. Não faz nada além disso. É a única maneira instintiva, primitiva de comunicação. Para no final de pouco tempo, tá falando. Com um, com dois, com três, com 10, com todo mundo. E essas 4 áreas, segundo os grandes teóricos do desenvolvimento, resumem o ser humano. O ser humano se resume a isso. A alguém capaz de se locomover, a alguém com habilidade manual, capaz de se socializar entre os outros humanos e capaz de, através da linguagem, emitir, né, ou conseguir essa socialização. Tá certo? Então, como que a gente vai estudar essas áreas? De que maneira que a gente vai utilizar essas áreas? Através de regras básicas. Antes da gente começar a lançar mão de período por período, que senão fica aquela coisa mecânica, aquela coisa chata de com 3 meses faz isso, com 6 meses faz aquilo, com 9 meses faz aquilo, com 12 meses faz aquilo. Primeiro senta, engatinha, anda, sustenta a cabeça, senta, engatinha, anda. Se a gente estudar dessa forma, fica muito chato. E, na verdade, fica sem sentido. Então, a gente precisa dominar algumas regras básicas sobre o desenvolvimento. A primeira dessas grandes regras, talvez a mais importante de todas, diz respeito à área motora, é que o desenvolvimento é sequencial e previsível. Ou seja, ele tem um sentido crânio-caudal. É daqui para cá. Ou seja, a criança não vai andar sem ter engatinhado. Não se pula uma etapa. Você, a partir do momento em que está analisando a criança hoje, você consegue prever o que ela vai fazer daqui a algum tempo. Você consegue determinar, a partir do que ela faz hoje, o que ela fazia antes. O desenvolvimento é sequencial e previsível. Crânio-caudal. E não só crânio-caudal. Ele segue o sentido da mielinização. Então lembra da posição anatômica, de cubital para radial. É aqui, ó, a mielinização. Então, primeiro, a gente tem o desenvolvimento dessa área, para depois ter essa. E justamente essa capacidade é que vai diferenciar o ser humano dos outros, dos símios, por exemplo.
tá certo? A capacidade de fazer a pinça. Então é cubital para radial. E a outra grande, a grande regra, a gente pode botar aqui dentro da sequência previsível de fatos, é que a gente primeiro pega e depois solta. Primeiro as coisas são para a gente. Aqui, ó. Daqui para cá. Primeiro nós, depois os outros. É até uma brincadeira que se faz, você entrega uma coisa para um bebê quando ele nasce, ele só vai te entregar lá quando ele está perto de completar 1 ano. Por vontade própria, só com 1 ano. Tá certo? Porque a gente primeiro segura. Sorriso, por exemplo, primeiro para a gente, para depois para o outro. Tá certo? Primeiro a gente aprende a fazer, para depois fazer para o outro. É uma regra básica aqui no desenvolvimento. Além disso, tem outra regra. Os marcos expressam períodos do desenvolvimento. Não tem uma data fixa, como a gente olha aqui. Na verdade, existem períodos nos quais a gente vai ter que avaliar se aquela criança desenvolveu, se aquela criança adquiriu nova habilidade ou novas habilidades. Tá certo? Não vai ser uma data certinha, como foi aqui no dia 29. Não necessariamente. Expressam períodos. E esses são os períodos que a gente começa a ver agora, começando com o recém-nascido. Recém-nascido é esse bebezinho aqui. Na verdade, olhando para cada área desse bebezinho, a gente vai ver a área motora, a área adaptativa e a área social. E você vai falar, ué, mas e a área da linguagem? É só choro. Não precisa nem colocar aqui. O que um recém-nascido tem de área motora? Na sua área motora, na sua capacidade motora, o que ele faz? Na verdade, ele não faz nada. Ele é completamente tônico em relação aos membros. Os membros são fletidos com a chamada postura tônico-cervical. A cabeça lateralizada e o corpo no eixo. E isso é um método, né, de desenvolvimento, a gente pode falar, um parâmetro que a gente pode avaliar do desenvolvimento da humanidade. Porque se a gente vomitar ou golfar, regurgitar, escorre. A cabeça não fica no centro. E essa criança tem reflexo de sucção e deglutição. Então, se ela tivesse a cabeça centralizada, com reflexo de sucção e deglutição, ela não sobreviveria muitas vezes. Tá certo? Caso acontecesse a regurgitação. Então, postura tônico-cervical, e se você puxa essa criança para a linha média, a cabeça vai lá para trás. A cabeça pende. Na área adaptativa, essa criança simplesmente fixa a visão, como a gente está vendo esse nosso bebezinho aqui. Fixa a visão, e na área social, a gente prefere a face humana. Prefere, a gente começa, é uma coisa rudimentar ainda. A gente está começando a entender, nesse começo, enquanto a gente está nos primeiros 28 dias de vida, que aquilo que está ali na nossa frente é semelhante a nós. A gente espera que ao final das primeiras 4 semanas, a criança já prefira a face humana. E normalmente é assim que a gente vai avaliar o desenvolvimento. Ao final do período de recém-nascido, a criança está assim. Aqui é até mais fácil, mas a partir do momento em que a criança completa 1 mês de vida, a gente tem ao longo desse período a área motora, adaptativa, social. Linguagem não precisa, porque ela só chora. Mas repara que é essa a carinha dessa criança. O que tem de diferente em relação à área motora de um recém-nascido para uma criança que já completou 1 mês? Até ela completar 2 meses, o que você espera que ela faça? Ao longo desse mês de vida. Repara que ela tem as pernas um pouco mais estendidas. Já não tem os 4 membros completamente fletidos. Tem a postura tônico-cervical ainda mantida, que na verdade vai se manter ao longo do primeiro trimestre de vida e até um pouco mais. Pode chegar normalmente até 4 meses. Levantando o queixo quando pronada. Lembra que o desenvolvimento é crânio-caudal? Então, se você bota um recém-nascido pronado, ele fica daquele jeito que você deixou. Quando você bota uma criança de 1 mês de idade, essa criança levanta um pouquinho a cabeça. Ela levanta o queixo, porque o desenvolvimento está descendo. Tá certo? Em relação à área adaptativa, o que essa criança é capaz de fazer? Em relação à área adaptativa, essa criança segue 90 graus. E aí você vai falar, ué, Flávio, mas você tinha falado que a área adaptativa é a habilidade para usar as mãos? Óbvio, você não vai pegar uma coisa sem vê-la. Então você primeiro acompanha para depois você pegar. Então a criança, nessa fase aqui, na área adaptativa, ela segue 1/4 de círculo. Ela só segue um pouquinho. Chega na linha média. Você está mexendo com um brinquedinho aqui, chegou na linha média, ela vai. Passou da linha média, ela volta. Tá certo? Em relação à área social, a criança passou 4 semanas chorando sem parar.
E só nesse momento ela passa a dar alguma recompensa. Ela sorri. Talvez seja o grande marco, o marco que chama mais a atenção das famílias, evidentemente, quando a criança completa um mês. É essa criança aqui que sorri. É falar, riu para mim? Não. Primeiro a gente faz para nós, para depois fazer para os outros. Então essa criança tem um sorriso espontâneo. Ela não está sorrindo para ninguém. Ela simplesmente está satisfeita e de repente ela resolve que ela vai sorrir. Simples. Ela não está rindo para ninguém. Mas, quando a mãe te perguntar se ela está rindo para ela, pode até dizer que está, mas você sabe que não. Na verdade, isso é mais uma evolução. Primeiro para a gente, depois para o outro. E aí, com 2 meses, o que, que essa criança é capaz de fazer? Na verdade, aí a gente repara que já tem a linguagem. Em relação à área motora, apesar dela manter a postura tônico-cervical, ela já levanta um pouquinho mais. Ela levanta a cabeça. Lembra que ela levantava o queixo? Então agora ela já levanta a cabeça quando pronada. O desenvolvimento é crânio-caudal, sequencial, previsível. Em relação à área adaptativa, ela seguia 90 graus. Agora, ela segue 180. Você fica aqui com um brinquedinho, fica aqui mexendo, ela vai te acompanhando até você ficar aqui. Pronto, ela acompanha tudo o que está na frente dela. Em relação à área social, a criança sorri socialmente. Socialmente. O que é sorrir socialmente? É rir de volta. Essa criança sim, ó, repara, estão fazendo uma brincadeirinha ali com ela, agora sim ela está rindo de volta para alguém. Tá? Você está fazendo uma bobagemzinha para ela e ela está rindo para você. Essa criança, que começa também a vocalizar sons completamente incompreensíveis. Normalmente são sons consonantais, tá certo? Que são os sons mais primitivos. Mas essa criança começa a emitir alguns sons, que não só o choro que tinha antes. Talvez a partir de agora a gente comece a ter saltos no desenvolvimento. Saltos importantes a partir do momento que a criança completa 3 meses. Quando a criança completa 3 meses, a gente tem área motora, área adaptativa, social e de linguagem. E essa fase é chamada fase cervical. A fase do pescoço é a fase dos 3 meses, é essa aqui. É a criança que tem a postura tônico-cervical ainda, mas levanta a cabeça e o tronco quando pronada, como essa aqui. E quando você puxa essa criança com os membros para o centro, ela faz uma sustentação pendular da cabeça. Parece aquela tartaruguinha que fica no carro. É essa criança, tá? A criança de 3 meses de idade. Repara como é importante a evolução aqui. Em relação à área adaptativa, lembra? A criança seguia 90, seguia 180, e agora ela vai fazer o quê? Seguir 360? É óbvio que não, não é uma mosca. Tá? Não vai ter uma visão de circunferência. Ela agora, a gente lembra do que é a área adaptativa. A área adaptativa é o quê? Não é a habilidade para usar as mãos? Então ela já seguiu 90, já seguiu 180, agora ela vai tentar pegar o objeto. Ela estende a mão para pegar os objetos, ainda não consegue, mas já procura, já tenta pegar. Óbvio que primeiro ela tenta e depois é que ela consegue. Em relação à área social, essa criança já faz o chamado contato social. O que é o contato social? Não é simplesmente rir de volta. Ela ri e emite sons ao mesmo tempo. Ela é capaz até de imitar pequenos gestos. Tá? Esse é o contato social. Em relação à linguagem, ela emite os chamados sons guturais, que são a grrr, a brrr. São sons consonantais, mas já repetidos. São sons guturais, primitivos ainda. Mas ela já é capaz de emitir aqui, a partir dos 3 meses de idade. Tá certo? E agora, talvez, a gente já tinha dado um grande salto de qualidade no desenvolvimento, tem mais um grande salto, que é justamente agora de 3 para 4 meses. Que é quando diz que a criança está saindo da casca do ovo. Por quê? Porque a criança está aqui, ó. Em relação à área motora, essa criança já tem a cabeça centralizada. Ela não tem mais a postura tônico-cervical. Então ela joga a cabeça para o centro e ela pergunta, cadê as minhas mãos? Que eu estava vendo tanto, ela só ficava assim. Agora ela junta as mãos na linha média. E quando você puxa ela para o centro, ela sustenta a cabeça. Ou aqui, como essa. Repara, quando você bota essa criança de bruços, ela está estável nessa posição. Tá certo? Então a cabeça centralizada, e aí ela saiu da casca do ovo. Ela olha e ela passa a se interessar pelas mãos. E a posição dessa criança é definitiva para a gente. A criança juntando as mãos na linha média. Tá certo? Em relação à área adaptativa, lembra que ela estendia a mão para pegar os objetos? Agora ela vai pegar. Só que ela vai pegar com a parte de dentro.
é de dentro para fora. Então ela faz a pega cubital, tá certo? A pega ulnar. Em relação à área social, ela fazia o contato social. Agora ela ri alto, porque enjoaram. Assim mais ou menos que a gente procura entender. Ela simplesmente fazia o contato social. Aí você ficou brincando, 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 imitando. Você saiu de perto por algum momento, ela vai te chamar. Ela ri alto para chamar a sua atenção. Pode dar até pequenas gargalhadinhas. E em relação à área da linguagem, ela continua emitindo os sons guturais da fase anterior. Tá certo? Então aqui, repara, o que tem de marcante aqui? A criança botou a cabeça no centro. Se ela botou a cabeça no centro, ela não pode ter mais. Isso desde os 3 meses, ela perde o reflexo de sucção e deglutição involuntários. Tá certo? Lembra, porque senão ela vai aspirar. Você pode até entender dessa forma. É uma forma muito rudimentar de entendimento, mas serve para a gente lembrar. Com 3 meses, a partir dos 3 meses, a criança não pode mais ter o reflexo de sucção e deglutição, porque com 4 meses ela já tem que estar com a cabeça centralizada. Tá certo? Seguindo na nossa etapa agora, as coisas acontecem de maneira mais lenta. A gente viu recém-nascido, 1, 2, 3, 4 meses, agora a gente espaça um pouquinho mais e vai para os 6 a 7 meses. 6 a 7 meses por quê? Porque o próprio desenvolvimento também dá uma desacelerada. Assim como o crescimento, a gente viu, o desenvolvimento também. E a criança de 6 a 7 meses é essa. O que essa criança tem em relação à área motora? O que tem de fundamental? Essa criança está na fase troncular. Repara que a criança de 3 meses estava na fase cervical. Essa aqui está na fase troncular. O que é a fase troncular? O que permite com que essa criança faça em relação à área motora? Ela rola e ela senta sem apoio por algum tempo. Por pouco tempo, normalmente por em torno de 3 segundos, ela já é capaz de fazer. Todas ou a maior parte das crianças, a gente espera, que já sentem sem apoio por pouco tempo nessa fase. Tá certo? Então você bota a criança sentadinha e ela pende, pende, pende e depois cai. Mas ela por algum tempo já é capaz de ficar. E por que ela é capaz de rolar? Porque o desenvolvimento já desceu, basta ter o desenvolvimento do ombro. Em torno de 4 meses a criança já é capaz de fazer isso. E quando ela tem o desenvolvimento de todo o tronco, como é aqui na fase troncular, ela rola com o tronco todo. Tá certo? Ela já vai girando. Essa é a criança de 6 a 7 meses, que na área adaptativa fazia a pega cubital, mas agora, com 6 a 7 meses, ela faz a pega radial. E a pega radial permite isso que eu estou fazendo a aula toda. Transferir o objeto, transferir os objetos entre as mãos. Normalmente é uma pegada mais grosseira. É assim e para cá. E ela explora. E muitas vezes leva o objeto na boca. Mas ela já é capaz de transferir o objeto entre as mãos. Tá certo? Em relação à área social, essa criança prefere a mãe. Ela já olhou, olhou, olhou todo mundo e agora ela reconhece quem é mais importante. Ela gosta do espelho e ela reconhece na mãe uma extensão do próprio corpo. Ela acha que a mãe é ela mesma. É como se fosse isso, é uma extensão do corpo do bebê. É difícil, inclusive, você separar uma criança, a criança entender que está se separando. Nessa fase aqui, porque ela prefere a mãe. Tá certo? Ela gosta do espelho e, repito, ela acha que a mãe é uma extensão do próprio corpo. Ela começa a se reconhecer à distância. E em relação à área da linguagem, tem a grande marca dos polissílabos vogais. O que são os polissílabos vogais? Lá, da, ma, ma, da, babá. A chamada lalação. Vem daí a onomatopeia. Lá, 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 lá. É essa criança que é capaz de fazer isso. A criança que tem entre 6 e 7 meses. Não dá para dizer ainda que a criança falou alguma coisa. Ah, ela me chamou de mamãe. Tudo bem, quer dizer que chamou de mamãe? Chamou. Mas aqui, com essa idade, normalmente não é o que a gente espera. Os polissílabos vogais são a lalação inespecífica, normalmente preparando para a etapa seguinte. Repara que é tudo uma sequência, e essa sequência é previsível, que vai começar agora. Com 9 a 10 meses, eu posso dizer para você, é quando acontece mais coisas na vida da criança. Quando acontecem mais eventos, tá certo? Então até vai a dica, quando uma pergunta de prova versar sobre várias novas aquisições importantes, provavelmente a criança tem entre 9 e 10 meses de idade, em torno de 40 semanas. Essa criança muda muito. Se a gente tem um grande salto lá, quando a criança tem em torno de 4 meses, que a gente fala que a criança saiu da casca do ovo, é assim que está no Nelson, inclusive, no nosso tratado de pediatria, a criança aqui se torna móvel.
E aqui que o bicho começa a pegar. Essa criança que é difícil da gente conseguir manejar. A criança senta completamente ereta e sem apoio, e é capaz de engatinhar. Lembrando, inclusive, que engatinhar não é um marco obrigatório do desenvolvimento. É um marco facultativo. Tem muitas crianças que andam antes de engatinhar. Mas essa criança aqui se é móvel. Ela é capaz de se mover, se arrastando, e às vezes chama muita atenção, a criança está se arrastando com uma perna só. Meu Deus do céu, ele é manco, alguma coisa assim. Não, não. Não é isso. Ela está simplesmente se locomovendo do jeito dela. Às vezes empina um pouco o quadril e vai que nem um macaquinho. Não que nem um gatinho, mas que nem um macaquinho. Essa criança aqui é capaz de se locomover. E não é só isso. Além dessa criança ser capaz de se locomover, olha o perigo que ela está correndo. Ela aqui está numa escada. E mais do que isso, essa é a fase dos acidentes. Essa é a fase que a gente tem que começar a tomar muito cuidado com os acidentes, porque a criança é capaz de segurar objetos com pinça entre o polegar e o indicador, soltando os objetos se forem retirados. Lembra que primeiro a gente pega, depois a gente solta. Aqui ela não solta voluntariamente, mas se você tirar dela, ela já não faz resistência como fazia até então. Mas ela segura objetos com pinça. Então essa criança vai até um lugar distante, porque ela é capaz de se locomover, e ela vai dar um jeito dela, normalmente pegando dessa forma e levando para fazer a pinça. Tá certo? E se você der na mão dela, ela vai fazer a pinça imediatamente. Ela é capaz de imediatamente fazer uma pinça entre polegar e indicador. Tá certo? Aqui que a gente realmente pode dizer que nos livramos ou evoluímos da fase simiesca. Em relação à área social, essa criança estranha. Essa criança acena, essa criança bate palmas e essa criança brinca de cadê. O que é brincar de cadê, como os americanos chamam de peekaboo? Você bota uma fraldinha, normalmente é uma fraldinha, no rosto da criança e some, e aparece, e ela adora. É essa criança aqui. E aí você vai pensar, mas qual a importância disso? Na verdade, isso é um avanço enorme no desenvolvimento. É o chamado sentido da permanência do objeto. Isso que permite que essa criança brinque de cadê. Criança brinca de cadê porque, antes disso, se algum objeto saísse do campo de visão dela, você pegou um passador de slides. Você pegou o passador de slides e escondeu embaixo do tapete. A criança olha, e depois ela olha para você. Ela não sabe onde está. É como se tivesse sumido. Você joga para trás, ela continua olhando para você. A criança de 9 a 10 meses, você bota embaixo do tapete, ela vai procurar embaixo do tapete. Ela sabe que tem alguma coisa ali atrás. É diferente da criança até essa idade aqui, que não sabe que existe alguma coisa atrás da parede. E essa criança aqui começa a ficar muito difícil, passa a acordar muitas vezes à noite, por exemplo, porque ela sabe que papai e mamãe estão tentando dormir do outro lado, ou tentando até fazer qualquer outra coisa. Mas ela começa a reclamar muito e passa a acordar várias vezes à noite e chamar papai e mamãe. E lembra que ela antes só preferia a mamãe? Agora ela evoluiu, ela estranha. Então a consulta de uma criança começa, primeiro que essa criança normalmente não para, ainda mais se você soltar. A consulta começa a ficar um pouquinho mais complicada, mas também fica mais agradável na medida em que a criança acena, em que a criança bate palma, dá tchauzinho para você, e essa criança já chama, essa sim, mamã e papá, específicos. Lembra que ela fazia a lalação? Agora ela já faz mamã e papá. Pelo menos isso essa criança aqui, normalmente, de 40 semanas já é capaz de fazer. Repara quantas coisas essa criança fez. Ela se tornou móvel, ela fez a pinça, ela estranha, bate palma, dá tchau, brinca de se esconder e ainda fala. É essa criança. Na verdade, todo o desenvolvimento, toda a essência do desenvolvimento que a gente estuda, que é o primeiro ano de vida, praticamente culmina aqui. Na verdade, agora só falta mais um pouquinho para a gente entender todo o desenvolvimento no primeiro ano de vida, que é o que versam, sobre o qual versam as principais questões de prova de residência, a enorme maioria das questões de prova de residência. Se a gente dominar o desenvolvimento no primeiro ano de vida, a gente vai acertar todas as questões de desenvolvimento, todas as questões que versam sobre isso, chegando agora aos 12 meses. 12 meses é essa criança. Criança que tem em relação à área motora, lembra que ela caminhava sobre 4 apoios, agora ela anda com apoio.
e já é capaz de se levantar sozinha, porque ela tem um desenvolvimento muito bom do quadril. A criança de 9 meses, ela já tem o desenvolvimento do quadril, mas não tão proeminente quanto essa criança aqui. E isso permite com que essa criança levante e sustente o peso. Normalmente a criança de 9, 10 meses, ela faz força para ficar de pé, às vezes até consegue se soltar, mas cai. Essa criança não. Essa criança já fica em pé. E ela anda com apoio, tá certo? Ah, mas muitas crianças com 1 ano já andam sem apoio. Sim, mas o que é esperado é que a criança ande com o apoio de uma das mãos normalmente. Essa criança, em relação à área adaptativa, repara que ela agora já faz a pinça, mas ela apanha um objeto. Ela pega um objeto à distância, já fazendo a pinça. Ela já se interessa em pegar desse jeito, ela vai direto assim. A outra criança, a criança anterior, de 9 a 10 meses, ela normalmente apoia a mão com a parte interna, leva da parte interna para a parte externa e aí sim é capaz de fazer a pinça entre indicador e polegar. Essa daqui também entrega os objetos por solicitação. Você pede, ela devolve. Lembra daquilo que você entregou para ela lá no comecinho da vida? Agora ela te devolve. E brinca com você. Brinca. Ela é capaz até de jogar bola com você muitas vezes. Essa criança, em relação à área social, ela interage. Ela interage na hora de vestir, ela ajuda a se despir. E ela é capaz de brincar, de socializar com outros indivíduos. Tá certo? É isso que culmina no primeiro ano de vida. Olha quantas coisas acontecem no primeiro ano. Lembra do desenvolvimento cerebral. E em relação à área da linguagem, ela fala algumas palavras. Não só mamã, papá. Normalmente a gente acrescenta uma. E uma, ou é água ou é não. Normalmente é essa palavra que a criança aprende. Tá certo? Então, repara a criança de 1 ano. Anda. Levanta e anda. Levanta-te e anda. É assim que fala. Normalmente a brincadeira com uma criança de 1 ano. A criança pega o objeto já fazendo a pinça direta e é capaz de te entregar. A criança, em relação à área social, ela interage na hora de se vestir, mas normalmente, pessoal, a gente ajuda a se despir antes de ajudar a se vestir. Tá certo? Em relação à socialização, ela é capaz de brincar com outras crianças e ela é capaz de falar pelo menos 3 palavras, é o que a gente espera para uma criança de 12 meses. Tá certo, pessoal? Com isso a gente fecha o primeiro ano do desenvolvimento e vai às perguntas. Perguntas que muitas vezes são menos inteligentes do que nós, mas a gente vai começar a se familiarizar que a gente vai fazer muitas questões de prova. Ao longo do nosso estudo nesse ano, a gente vai estudar muito, vai fazer muitas questões e por repetição a gente vai entrar na cabeça dos autores. Como essa aqui, por exemplo. Uma criança senta-se sozinha e por tempo indefinido, sem apoio, com as costas retas aos. Repara, gente, quando é que a criança começa a sentar sozinha, sem apoio? Como regra, por pouco tempo, aos 6 meses, não é? Como regra. Mas aqui ele fala, ó, por tempo indefinido, sem apoio e com as costas retas. Para você ter as costas retas, você tem que ter um controle do quadril. E aí eu lembro para você, 3 meses, pescoço. 6 meses, tronco. 9 meses, quadril. E 12 meses, pés. Então, 3, 6, 9, 12. Aqui, essa criança vai ter em torno de 10 meses de idade. Tá certo? E normalmente eu digo para você, se ficar muito na dúvida, normalmente é sobre essa fase que está falando. Tá? Vai imaginar que uma criança de 2 meses já vai sentar sem apoio, com as costas retas? Óbvio que não. Seguindo. Paciente de 12 meses de vida é levado à consulta, de rotina. No seu histórico correspondente à análise do desenvolvimento, e ele ainda explica para a gente capacidade de adquirir funções ou realizar tarefas, o que a gente exclui? Aos 3 meses a criança é capaz de sustentar a cabeça? Eu não tenho certeza se é entre 3 e 4, mas eu acho que sim. Fase cervical deve sustentar a cabeça. Aos 6 meses a criança senta? Sim, fase troncular. Aos 9 meses a criança engatinha? Fase do quadril. Aos 12 meses fala o que quer e o que sente. Que é isso? Vai para análise. Peraí, gente. Peraí. Com 1 ano anda com apoio ou sozinho? Algumas questões são até engraçadas. É óbvio, né, que aos 11 meses a criança não fala o que quer e o que sente. Né?
Na verdade, aqui, a gente espera que a criança fale 3 palavras, normalmente, 3, com 1 ano. Você vai imaginar que com 11 meses a criança vai sair falando tudo? A criança lá, que com 9 meses estava começando a falar mamã, papá, de repente ela já começa a falar tudo em 2 meses? É óbvio que não. Tá certo? Então vamos continuar, que tem mais questões interessantes. Olha lá. Uma criança comparece ao ambulatório para uma consulta de puericultura. Durante o exame, ela presta atenção em quantas coisas que essa criança faz. Ela senta sem apoio, fica na posição de engatinhar, fica em 4 apoios. Não fica em pé sozinha. Não fica em pé sozinha. Transfere objetos de uma mão para outra. Consegue segurar objetos pequenos entre as pontas dos dedos indicador e polegar. Faz pinça. Balbucia. Esboça estranhamento quando examinada. E aí, pessoal, olha que importante a gente fazer questão. Se a gente for pegar passo a passo, essa criança senta sem apoio. Repara que a gente expressa etapas do desenvolvimento. Ela senta sem apoio, ela pode ter o quê? 6 meses. Ok, não está errado. Ela fica na posição de engatinhar. Mas ele não diz se ela engatinha, inclusive ela não fica em pé sozinha. Sozinha, que ele fala, sem o apoio das mãos. Uma criança de 9, 10 meses, que seria uma criança que engatinharia, algumas já são até capazes de fazer isso. Mas nem todas. Transfere objetos de uma mão para outra. Se ela transfere objetos de uma mão para outra, basta ter 6 meses para isso. Mas olha que detalhe importante. Ela consegue segurar o objeto entre as pontas do indicador e polegar. Então ela não pode ter 6 meses. Ela tem que ter mais. Tem que ter mais do que isso. Balbuciar, sei lá, balbuciar pode ser som gutural. Ou pode ser simplesmente vocalização lá com 2 meses. Mas ela é estranha. Então ela já tem marcos de crianças de 9 a 10 meses. Então se ela já tem marcos de crianças de 9 a 10 meses, é bem provável que essa criança tenha essa idade. A gente sempre vai pegar o com a mais. A gente sempre vai imaginar que a criança tenha a capacidade a partir daquilo ali. Então é essa a malícia que a gente tem que ter quando estiver fazendo questões de prova. A gente não vai imaginar que uma criança de 6 meses, o que é mais provável? Que uma criança de 6 meses seja capaz de fazer uma pinça, ou que uma criança de 9 meses ainda não consiga, ou esteja começando a engatinhar. Ainda mais falando 9 meses. Ainda mais falando 9 meses, que pode ser até 10 meses. Então toma cuidado com isso aqui. Vai fazendo questões, sempre pensa nesse sentido. O que seria mais provável, o que seria mais esperado para aquela idade? E a criança aqui já é capaz de fazer algumas coisas que uma de 6 meses não seria. Tá certo? Então, se fosse 12 meses, ela teria um atraso. Mas com 6 meses, essa criança não seria capaz de chegar até aqui. Então, o mais provável, a idade estimada para essa criança é de 9 meses de idade. Além disso, uma outra questão interessantíssima. Talvez uma das mais interessantes que já tenha caído em prova de residência sobre esse tema. Uma menina senta-se à mesa de exame sem necessidade de sustentação. Normalmente, pergunta de desenvolvimento é assim: qual é a idade? Chuta a idade. É mais ou menos isso. Uma menina senta-se à mesa sem necessidade de sustentação, com as costas eretas. Olha quantas coisas ela já é capaz de fazer. Quando o examinador pede com a mão estendida para a criança devolver o palito, ele entregou um palito na mão dessa criança. Eu espero que seja o abaixador de língua. Ela o leva até a mão do examinador, mas não solta. Não solta. Ela vai até lá, tem vontade, mas não consegue abrir a mão. Não consegue. Não consegue devolver. Um brinquedo é colocado à sua frente, mas quando ela vai pegá-lo, um pano é jogado por cima dele. Estão brincando com essa criança, né? Estão querendo deixar ela com raiva, mas sem vacilar. Sem vacilar, a criança tira o pano para encontrar o brinquedo. O que é isso? Sentido da permanência do objeto. Sentido da permanência do objeto. Ela sabe que tem alguma coisa através do que ela está vendo. Sem vacilar. Ela já puxou. E quando uma uva passa, que o cara tirou de dentro do dente? Ela estava mordendo ali, tirou um pedacinho e botou, mas sei lá, o que tinha ali na mesa. É colocada diante dela, a criança estende a mão até a fruta. Apoia a mão na superfície, repara. Apoia a mão na superfície e faz a pega utilizando o polegar e o dedo indicador. É uma questão perfeita. Perfeita. Não tem nada para falar. E essa história de uva passa vai lá,
vai lá o encontro do que a gente tem na escala de desenvolvimento, em algumas escalas de desenvolvimento muito importantes, como a escala de desenvolvimento de Denver. Por isso que fala-se aqui da uva passa, tá certo? Mas aqui, pessoal, qual é a idade dessa criança que faz tanta coisa? Qual seria a idade estimada para essa criança? O nível de desenvolvimento dessa criança é condizente com 5 a 7 meses? Essa criança que já pega e já faz a pinça? Essa criança que estranha? Essa criança que é capaz de ter o sentido da permanência do objeto? Essa criança faz muita coisa, não faz muita coisa? Muita coisa nova? Então essa criança tem entre 8 e 10 meses, ou entre 9 e 10 meses de idade. Tá certo? Normalmente é essa fase em que a criança mais faz. Nem falou de bater palma, de dar tchau, que também é muito importante, nem falou da lalação, que já se tornou, nesse momento, palavras, já se tornaram palavras, mamã, papai específicos. Mas nem precisa disso para olhar que essa criança que faz esse tanto de coisa aqui, essa criança tem entre 8 e 10 meses de idade. Tá certo, pessoal? Com isso, a gente finaliza a nossa segunda parte, finaliza o estudo do desenvolvimento na infância.